Olá pessoal, bom dia, a paz do Senhor. Estamos aqui juntos novamente para mais um dia de leitura da Bíblia, no nosso desafio de lermos a Bíblia toda ao longo de 2021. Para você que não sabe, estamos lendo na Bíblia 365, nova versão transformadora da editora Mundo Cristão. Seja muito bem-vindo e que Deus agora fale ao seu coração com muita unção e com muita graça, por meio da palavra dele, que é alimento para a nossa alma. Vamos à nossa leitura. Olá, que Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa leitura bíblica diária, do nosso desafio de lermos a Bíblia toda ao longo desse ano. Tem sido uma bênção, né? Hoje já é dia 10 de junho e hoje nós vamos ler os seguintes textos. Vamos lá. 1 Reis capítulo 7, versículo 1, vamos continuar com a história da construção do templo, até 1 Reis capítulo 7, 51. Depois nós vamos a Atos dos Apóstolos capítulo 7, versículo 30 até o versículo 50. Atos 7, 30 até Atos 7, 50. Depois nós vamos ler o Salmo de número 128, dos versículos 1 até o 6º. São 6 versículos apenas. E depois nós vamos fechar com Provérbios, capítulo 16, versos 31, 32 e 33. Diz assim a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 7, versículo 1. Salomão também construiu para si um palácio e levou 13 anos para terminá-lo. Meu Deus! Um dos edifícios que Salomão construiu se chamava Palácio da Floresta do Líbano. Media 45 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Nele havia 4 fileiras de coluna de cedro, com grandes vigas de cedro assentadas sobre as colunas. O teto do salão era de cedro e ficava acima das vigas, que eram sustentadas por colunas. Havia 45 vigas dispostas em 3 fileiras, com 15 vigas em cada uma delas. Em cada lado do longo salão havia 3 fileiras de janelas, uma de frente para a outra. Todas as portas e suas vergas tinham batentes retangulares e eram dispostas de 3 em 3, uma de frente para a outra. Salomão também construiu o Salão das Colunas, que media 22,5 metros de comprimento por 13,5 metros de largura. Tinha na frente uma varanda com colunas e uma cobertura acima delas. Salomão construiu ainda a Sala do Trono, conhecida como Salão do Julgamento, onde se sentava para ouvir as questões a serem julgadas. A sala era revestida de madeira de cedro desde o piso até o teto. A residência onde ele morava ficava em torno de um pátio atrás do salão do julgamento e era construída da mesma forma. Ele também construiu uma residência semelhante para a filha do faraó, com quem havia se casado. Todos esses edifícios foram construídos com grandes blocos de pedras de alta qualidade, cortados na medida exata de todos os lados, do alicerce até o beiral do telhado, desde o lado externo até o grande pátio. Algumas das grandes pedras do alicerce, olha só, lembra que eu falei para vocês que lá a gente vê essas pedras? Ele vai confirmar aqui, algumas das pedras do alicerce mediam 4,5 metros por 3,6 metros. Era um bloco gigante, imagina o peso disso, né? Então quando você vai a Israel, lá em Jerusalém, e você olha lá ali próximo ao Muro das Lamentações, tem um buraco assim no chão, né? Fechado com um vidro em cima, assim, você olha lá embaixo, você vê essas pedronas gigantes lá, que seria ali a base, né? o alicerce do templo. Aquilo é original da época de Salomão. Impressionante. Versículo 11. Por cima dos alicerces foram colocados blocos de pedra de alta qualidade, cortados sob medida, e vigas de cedro.
As paredes do grande pátio foram construídas com uma camada de vigas de cedro entre cada 3 camadas de pedras cortadas, com as paredes do pátio interno do templo do Senhor, com sua sala de entrada. O rei Salomão mandou que viesse de Tiro um homem chamado Hirão. Ele era israelita por parte de mãe, uma viúva da tribo de Naftali, e seu pai, originário de Tiro, havia sido artífice em bronze. Hirão era extremamente hábil e talentoso em qualquer obra em bronze e veio realizar todo o trabalho com metais para o rei Salomão. Hirão fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 8 metros de altura e 5,4 metros de circunferência. Dá para você ter uma ideia do negócio desse? Olha o tamanho da torre. Meu Deus! Para o lado das colunas, fundiu capitéis de bronze de 2,5 metros de altura cada um. Cada capitel era enfeitado com 7 conjuntos de correntes entrelaçadas. Para enfeitar os capitéis no alto das colunas, fez 2 fileiras de romãs ao redor desses conjuntos de correntes. Os capitéis no alto das colunas da sala de entrada tinham formas de lírios e mediam 1,8 metros de altura. Nos capitéis das 2 colunas havia 200 romãs dispostas em 2 fileiras, perto da superfície arredondada e do conjunto de correntes entrelaçadas. Hirão colocou as colunas na entrada do templo, uma à direita e outra à esquerda. A que estava à direita deu o nome de Jaquim, e a outra, à esquerda, deu o nome de Boaz. Os capitéis no alto das colunas tinham a forma de lírios, e assim foi terminada as obras das colunas. Depois Hirão fundiu um grande tanque redondo, que chamaram de mar. O tanque media 4,5 metros de uma borda à outra, com 2,5 metros de profundidade e 13,5 metros de circunferência. Logo abaixo da borda tinha ao seu redor 2 fileiras de frutos decorativos. Havia cerca de 20 frutos por metro em toda a circunferência, formando uma única peça de fundição com o tanque. O tanque ficava apoiado sobre 12 touros, todos voltados para fora, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o norte e 3 para o leste. As paredes do tanque tinham 8 centímetros de espessura e sua borda se projetava para fora como uma taça, semelhante a um lírio. Tinha capacidade para cerca de 42 mil litros de água. Hirão fez também 10 bases móveis de bronze para levar água. Cada uma media 1,8 metros de comprimento por 1,8 metros de largura e 1,35 metros de altura. Foram construídos com painéis laterais presos com travessões. Tanto os painéis como os travessões eram enfeitados com entalhes de leões, bois e querubins. Acima e abaixo dos leões, os bois. Acima e abaixo dos leões e bois haviam guirlandas decorativas. Cada uma delas tinha em sua base 4 rodas de bronze e eixos de bronze. Nos cantos das bases haviam suportes para as pias de bronze. Os suportes eram decorados de cada lado com entalhes de guirlandas. Na parte superior de cada base havia um encaixe redondo para a bacia. Projetava-se 45 centímetros acima da parte superior da base, como um pedestal redondo, e sua abertura tinha 67,5 centímetros de um lado ao outro. Do lado de fora era enfeitada com entalhes de guirlandas. Os painéis das bases eram quadrados e não redondos. Sob os painéis ficavam as 4 rodas ligadas aos eixos, que haviam sido fundidos
como parte da base. As rodas tinham 67 centímetros de diâmetro e eram semelhantes às rodas dos carros de guerra. Os eixos, raios, aros e cubos das rodas eram todos de bronze fundido. Em cada um dos 4 cantos da base havia alças. Também eram fundidas como parte da estrutura. Em volta da parte superior de cada base havia uma borda com 22,5 centímetros de largura. O suporte nos cantos e os painéis laterais eram fundidos com a base, como se fossem uma só peça. Lembrando que isso aqui era a piscininha de Salomão, né? É o tal do piscininha amor dele aí, ó, piscininha de Salomão. Meu Deus! Com esses acessórios todos aí. Versículo 36. Entalhes de querubins, leões e palmeiras enfeitavam os painéis e os suportes nos cantos em todos os espaços disponíveis, e haviam guirlandas ao redor de tudo. As 10 bases tinham todas o mesmo tamanho e foram feitas iguais, cada uma fundida no mesmo molde. Irão também fez 10 pias menores de bronze, uma para cada base móvel. Cada pia media 1,8 metros de diâmetro e tinha capacidade para cerca de 840 litros de água. Eram caixinhas d'água, né? Ele colocou 5 bases ao lado do sul do templo, 5 ao lado do norte. O grande tanque de bronze foi chamado Mar e foi colocado perto do canto sudeste do templo. Também fez as bacias, pás e tigelas necessárias. Assim, Irão terminou tudo que o rei Salomão havia ordenado que ele fizesse para o templo do Senhor. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes entrelaçadas que enfeitavam os capitéis. Só um detalhe, essa piscina aqui, ela era usada para ali vamos dizer assim, o banho, uma coisa assim, era de purificação para se entrar no templo, né? Não no sentido que eu disse que ele tomava banho, não é nesse sentido. Esse aqui era usada para o templo. Era uma piscina voltada para o templo, né? E não para o seu uso pessoal. Assim como era necessário lavar as mãos lá no templo móvel, que tinha que se banhar, aqui ele já preparou uma estrutura que fizesse tudo aquilo que era feito de forma manual lá no deserto, né? As 400 romãs, versículo 42, penduradas nas correntes dos capitéis, 2 fileiras de romãs para cada conjunto de correntes que enfeitavam os capitéis ao lado das colunas. As 10 bases móveis para levar água com as 10 pias, o mar e os 12 bois debaixo dele, os baldes das cinzas, as pás e as tigelas. Irão fez todos esses objetos de bronze polido para o templo do Senhor, conforme as instruções do rei Salomão. O rei ordenou que fossem fundidos os moldes de barro no vale do Jordão, entre Sucote e Zaretã. Salomão não pesou todos esses objetos porque eram muitos. O peso do bronze não pôde ser medido. Salomão também fez toda a mobília do templo do Senhor: o altar de ouro, a mesa de ouro para os pães da presença, os candelabros de ouro maciço, 5 do lado direito, 5 do lado esquerdo, em frente ao lugar santíssimo, os enfeites de flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro, todos de ouro, os baldes pequenos, os cortadores de pavio, as tigelas, as colheres e os incensários, todos de ouro maciço. As dobradiças das portas de entrada para o lugar santíssimo e do salão principal do templo, revestidas de ouro. Assim, o rei Salomão concluiu toda a obra no templo do Senhor. Assim ele concluiu, toda a obra no templo do Senhor. Então, trouxe todos os presentes que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e os diversos objetos, e os guardou na tesouraria do templo. Gente, agora vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 30, que diz assim, Atos 7, 30. Vamos continuar a história, Aqui,
está sendo contado, né, a história. Estevão está contando a história do povo de Israel até os dias dele, né? Por que ele estava fazendo aquilo que ele estava fazendo? Ele está trazendo a história para contar. 40 anos depois, no deserto, próximo ao Monte Sinai, um anjo apareceu a Moisés nas chamas de um arbusto que queimava. Quando Moisés viu aquilo, ficou admirado. Aproximando-se para observar melhor, ouviu a voz do Senhor que disse: Eu sou o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés tremia de medo e não tinha coragem de olhar. Então o anjo lhe disse: Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Por certo, tenho visto a aflição do meu povo no Egito, tenho ouvido seus gemidos e desci para libertá-los. Agora vá, pois eu o envio de volta ao Egito. Era esse mesmo Moisés que o povo havia rejeitado quando lhe perguntaram: quem o nomeou líder e juiz? Por meio do anjo que apareceu a Moisés no arbusto em chamas, Deus o enviou para ser líder e libertador. Assim, com muitas maravilhas e sinais, ele os conduziu para fora do Egito, pelo Mar Vermelho e pelo deserto, durante 40 anos. Esse mesmo Moisés disse ao povo de Israel: Deus levantará para vocês um profeta, como eu, do meio de seu povo. Moisés estava com nossos antepassados, a congregação do povo de Deus no deserto, quando o anjo lhe falou no Monte Sinai. E ali Moisés recebeu as palavras que dão vida para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer Moisés. Eles o rejeitaram e em seu íntimo voltaram ao Egito. Disseram a Arão: Faça para nós deuses que nos guiem, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos tirou do Egito. Logo fizeram um ídolo em forma de bezerro, ofereceram-lhe sacrifícios e começaram a celebrar o objeto que haviam criado. Então Deus se afastou deles e os entregou para servirem as estrelas do céu como deuses, conforme está escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante aqueles 40 anos no deserto, povo de Israel? Não, vocês carregaram o santuário de Moloque, a estrela de seu deus Renfã, e as imagens que fizeram para adorá-los. Por isso, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. Nossos antepassados levaram com eles pelo deserto o tabernáculo, construído de acordo com o modelo que Deus havia mostrado a Moisés. Anos depois, quando Josué comandou nossos antepassados nas batalhas contra as nações que Deus expulsou dessa terra, foi levado com eles para seu novo território e ali ficou até o tempo do rei Davi. Davi encontrou favor diante de Deus e pediu para construir um templo permanente para o Deus de Jacó, mas foi Salomão quem o construiu. A gente acabou de ler isso lá, né, em 1 Reis, está vendo? Aqui ele está mais de 1000 anos depois e ele está relembrando o que aconteceu lá com Salomão. Olha que interessante, né? O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas. Como diz o profeta: o céu é meu trono e a terra é o suporte de meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom? Diz o Senhor. Que lugar de descanso me poderiam fazer? Acaso não foram minhas mãos que criaram céus e terra? Eita, nós, hein? Agora vamos ao livro dos Salmos, Salmo de número 128. Vá lá, Salmo 128. Cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém. Como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto de seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como uma videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor de sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Versículo 5. Que o Senhor
o abençoe desde Sião. Quando se fala que Sião, nós estamos falando de Jerusalém, o Monte Sião, né, que está lá em Jerusalém. Que Deus veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. Que você viva para ver seus netos e que Israel tenha paz. Provérbios capítulo 16, versículo 31, vamos lá. Os cabelos brancos são coroa de glória para quem andou nos caminhos da justiça. Se Deus permitir, eu creio que meus cabelinhos ficarão brancos e eles jamais verão tintura. Eu não vou pintá-los, eu quero que eles fiquem brancos. E que seja isso aqui, ó. Os cabelos brancos são coroa de glória para quem andou nos caminhos da justiça. É melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Que Deus te abençoe, meu querido, e que esta mensagem possa ter falado ao seu coração. E nós nos vemos amanhã na nossa próxima leitura bíblica, se Deus assim o permitir. Fica com Deus, um excelente dia.